Salve, salve, torcedor Cruz Maltino, muito boa noite de sábado pra você. E é nos embalos de sábado à noite que a gente chega aí com as notícias fresquinhas do Vascão da Gama, que tem um compromisso hiper importante amanhã à noite diante do Bragantino. É vencer ou vencer, e não se fala mais disso, ainda mais após os resultados aí da rodada que não favoreceram o Vasco neste momento. O Vasco que está visando aí as cabeças da competição, se aproximar ali no pelotão de cima, visando uma vaga na Libertadores da América do ano que vem. E eu vou trazer todos os detalhes do time do Fernando Diniz, que infelizmente não vai ter mesmo o Ryan, e aí eu vou te contar as informações do time que o Diniz pretende levar a campo, as recomendações do treinador e tudo mais sobre esse duelo aí, um duelo, como eu já falei, de vital importância. E óbvio, vou trazer, como aquele bom jornalismo, as informações do Bragantino com um colega lá de Bragança Paulista que vai falar do Massa Bruta, todas as informações do time do Bragantino que tá precisando aí também vencer, tá ó, com a corda no pescoço e vão com tudo aí para cima do Vasco amanhã lá em Bragança Paulista. Então, fique comigo até o final, me assista aí, ó, larga o dedo no like, compartilhe o conteúdo do amigo, junte-se a mim nesta plataforma e me dê essa moral, recomende os nossos vídeos no YouTube e sinalize também para outros usuários a conhecerem este meu trabalho. Muito obrigado desde já. Bom, meus amigos, vamos lá. Vasco e Bragantino vão fazer um duelo amanhã à noite em Bragança Paulista. E o Vasco, olha, tem que vencer. O Fluminense venceu hoje, chegou aos 44 pontos, o Vasco está com 39. Mesmo vencendo amanhã, não vai ultrapassar o Tricolor. O Botafogo vai jogar contra o Santos. Tem que torcer contra o Botafogo para o Vasco poder também se aproximar ali da equipe do Botafogo, que está acima do Fluminense. O Bahia já tinha vencido na rodada passada, né? Então, meus amigos, o Corinthians venceu o jogo hoje com -1, jogando lá contra o Vitória, tá ali atrás do Vasco, então todo cuidado é pouco. O Vasco não pode perder pontos amanhã, mesmo jogando fora. É fundamental que o Vasco vença, porque o Vasco perdeu muitos pontos bobos em casa. E para um time que está mantendo uma sequência de vitórias, é fundamental vencer, porque vencendo vai poder acompanhar aquele pelotão de cima, vai poder daqui a 2, 3 rodadas, sim, de repente conseguir aí permanecer, né, alcançar aí uma vaga de Libertadores. O Vasco não quer se desgarrar desse pelotão de cima, por isso a necessidade dessa vitória para que nas próximas rodadas o Vasco consiga aí novos triunfos. Vai jogar em casa contra o São Paulo, tem um cenário favorável, o São Paulo não vem aí com bem das pernas nesse segundo turno, então tem grande chance do Vasco conseguir essa vitória, e por isso é fundamental vencer, porque uma derrota amanhã pode ser fatal para as pretensões do Vasco na Libertadores. E o Fernando Diniz conversou bastante com o seu grupo hoje, orientando os perigos do Bragantino, o Bragantino que tem ali o Eduardo Sacha, o John como os principais jogadores. Eles vêm também com desfalques, já o setorista do Bragantino vai trazer isso, mas é um time que está com a corda no pescoço, se vê aí pressionado pelos últimos resultados, amarga uma sequência negativa, não está nem vencendo na sua casa, então por isso tem que voltar a vencer por lá. E vai pegar um Vasco totalmente fortalecido, um Vasco em evolução, um Vasco que vem numa sequência muito positiva nesse retorno aí do campeonato, e que fez por merecer chegar até onde está. Por isso a necessidade dessa vitória amanhã. Em relação aos desfalques, uma notícia triste é realmente o desfalque do Ryan. O garoto realmente vai ser preservado, não está 100%. A comissão técnica e os médicos conseguiram chegar no entendimento que não dá para queimar etapas, não dá para forçar a barra, ainda mais se tratando de músculo, de um jogador fundamental que é o Ryan hoje para a equipe. Então é melhor tirar ele no momento, deixar ele de fora, e aí para não perder por muito tempo. Há poucos jogos aí no Campeonato Brasileiro, o Vasco também tem um jogo importante no final do ano contra o Fluminense, aí, 2 jogos, e por isso que era um Ryan inteiro. Então vai ser preservado, e para o seu lugar o Verratti treinou, então tem a chance aí, o cara que estava com um jejum grande de gols aí,
tem a chance de dar um recado, né, de parar com a fofoca e conseguir aí voltar à sua fase, né, e botar mais uma pulguinha na orelha do Fernando Diniz. Então o Verratti deve ser confirmado amanhã como o substituto do Ryan, né? O Andrés Gomes, na verdade, vai atuar ali pela direita e vai manter a posição que antigamente era do Ryan, quando o Verratti era o centroavante. Então o Verratti agora vai jogar centralizado e caberá ao Paulo Henrique e ao Andrés Gomes ali a ofensividade, né, as ações ofensivas pelo lado direito, e o Nuno Moreira, o Lucas Piton, o Coutinho ali flutuando, ficando responsáveis pelo lado esquerdo. Fernando Diniz espera aí esses 3 pontinhos que, como eu já falei, vão ser cruciais para as pretensões do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. O time está aí unido, confiante. E em relação a dúvidas, a gente pode botar assim, a única coisa que o Fernando Diniz levou lá para a Bragança Paulista foi um ponto de interrogação em relação ao meio-campo, né? Ao que tudo indica, o Tietê deve ser mantido, né? Deve ser o escolhido para atuar ao lado do Barros. Porém, o Diniz nutre ali um carinho, uma admiração pelo Hugo Moura. Porém, o filme do Hugo Moura queimou um pouco depois daquela expulsão. Então isso faz com que, de repente, o Tietê seja mantido. Mas, de qualquer maneira, o Hugo Moura está correndo por fora aí. Então a gente bota esta dúvida no ar, né, em relação à meiuca do Vasco. Eu acredito que o Tietê comece jogando. Mas, olha, em se tratando de Fernando Diniz, tudo pode acontecer, porque o cara surpreende definitivamente. Inclusive o David mesmo treinou no lugar do Verratti. Então, é como eu falei, tudo pode acontecer. Acredito que isso seja para segundo tempo. Bom, só um parênteses rápido, o Diniz amanhã não estará à beira de campo, não pode estar nem no vestiário do jogo, porque ele foi expulso, deve estar acompanhando o jogo das arquibancadas, uma área ali VIP do estádio, né? E o seu auxiliar, um dos seus auxiliares, né, o Evandro Fornari, que será ali o escolhido para comandar o meio-campo, as ações ali na beira do campo, né? Tem o Ricardo Cobalcini também no banco, mas ele que vai ser ali o titular da posição em relação a treinador. Bom, caso nada mude, um provável Vasco que se desenha, meus amigos: o Léo Jardim no gol, o Paulo Henrique, o Cuesta, o Robert Renan e o Lucas Piton. A meiuca ali com o Barros, o Tietê ou o Hugo Moura, como eu falei, o Coutinho e o Nuno, e lá na frente, Andrés Gomes e Verratti. E aí, tá de bom tamanho para o Vasco tentar essa vitória amanhã diante do Bragantino, ou você sacaria algum jogador aí? Vamos comentar aí nesse vídeo para a gente interagir juntos. Bom, agora chegou a hora de falar do Massa Bruta, do Bragantino que amarga aí uma sequência negativa no campeonato, tá caindo ladeira abaixo e precisa mais do que nunca vencer. Também é vencer ou vencer. E eles vêm com alguns desfalques, algumas mudanças também, mas quem vai contar todo esse cenário é o meu amigo setorista do Bragantino, Diego Pérez, da rádio 102,1 FM, lá de Bragança Paulista. Diego, seja muito bem-vindo. O que você tem para nos contar? Fala galera, prazer estar aqui com vocês para falar um pouco sobre esse Red Bull Bragantino, de que maneira chega, né, o time comandado pelo Fernando Seabra para enfrentar o Vasco nesse domingo, e chega muito mal, chega numa sequência ruim. O Bragantino perdeu por 1-0 para o Juventude em Caxias do Sul, mas apesar da vitória no Jacone, o Bragantino jogou muito mal, assim como foi também no segundo tempo na partida contra o Palmeiras, em que perdeu de 5-1. Então vem de 2 derrotas consecutivas e de um trabalho muito contestado, tanto do Fernando Seabra quanto da direção do clube também, e os jogadores que não têm demonstrado em campo. O técnico Fernando Seabra até falou de falta de atitude pela primeira vez depois da última rodada. O Bragantino tem a volta do Lucas Barbosa, que é muito importante porque mexe um pouco na configuração do time. O Juninho Capixaba, que estava jogando por dentro, deve voltar à lateral esquerda. Com isso, o Vanderlan vai para o banco de reservas e o Lucas Barbosa atua no ataque ao lado de Nátila Quintana e de Eduardo Sacha, que também deve ser outro retorno ao time titular no lugar do Thiago Borbas. Assim, um provável time do Bragantino
Bragantino tem o Cleiton no gol, o Hurtado pela direita, a zaga com o Pedro Henrique, a dúvida entre o Alex Vinícius e o Gustavo Marques. Eu acho que vai o Gustavo Marques, na esquerda o Juninho Capixaba. Meio campo com o Gabriel, Matheus Fernandes e John, o ataque com o Nacho, o Lucas Barbosa e o Sacha. Essa dúvida na zaga é por conta da ausência do Guzmán Rodrigues, principal zagueiro do Bragantino, teve uma lesão séria, né? Acabou rompendo o ligamento do joelho e não joga mais nesta temporada. O Pedro Henrique, que saiu com dores na coxa direita no intervalo do jogo contra o Juventude, a princípio não preocupa. A dúvida será sanada amanhã quando o Bragantino divulgar aí a lista de relacionados, que pode ter a volta de Isidro Pita, que se recuperou de lesão. Antes de machucar, era, ao lado do John, o melhor jogador do Bragantino, então é um retorno muito comemorado caso se concretize. Ele realizou trabalhos parciais com o elenco durante essa semana de preparação. Ele, o Bruno Gonçalves, que retornou de empréstimo, o Davi Gomes, são dúvidas aí para a relação do Bragantino, visando esse confronto importantíssimo para o clube contra o Vasco da Gama em Bragança Paulista. De Bragança Paulista, Diego Pérez para os amigos. Grande abraço! Valeu demais, Diego! Muito obrigado mais uma vez pela sua participação e enriquecer o canal Detetives Vascaínos com esses detalhes do Bragantino. Aqui é assim, jornalismo de verdade, eu destacando o Vascão e o outro setorista destacando o adversário. E você fica a par de todos os detalhes. Bom, meus amigos, estou indo. Vamos aproveitar o final de sábado e desejo a vocês aí um bom início de domingo. E em breve a gente está de volta para analisar essa partida que o Vascão vença. Valeu, meus amigos! Aquele abraço!